sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, está no ar o jornal TV Sintese Notícias. Mobilização e luta. Professores e professoras da rede estadual paralisaram suas atividades por um dia na última quarta-feira, 9 de maio, e fizeram ato em frente ao Palácio de Despachos, em Aracaju. A paralisação foi deliberada pelos professores e professoras na última assembleia da categoria, ocorrida no dia 25 de abril. Veja, o cenário é muito ruim para os professores hoje de Sergipe. O governo Jackson adotou uma política de desmonte da carreira, destruição da carreira dos professores, na medida em que não reajustou o piso durante todo o seu governo dos professores. O governador Belivaldo, quando era vice, deixava claro nas audiências que ele não podia decidir, porque a decisão cabia ao governador, na época que ele era vice. Agora que ele é o governador do estado, a gente entende que cabe a ele tomar essa decisão. Portanto, Belivaldo conhece qual é o problema do magistério, de destruição da carreira dos professores. Portanto, é fundamental que haja uma proposta do governo para, de fato, os professores de Sergipe sejam valorizados como deve ser. Então, a gente está num processo de mobilização da categoria e o último ato da quarta-feira mostra que a categoria está disposta a resistir. Foi um grande ato, uma grande mobilização. O que esperamos do governador Belivaldo Chagas? Que ele cumpra a lei. Que ele cumpra a lei. O governo do qual ele compõe, que é o governo de Jackson Barreto, destruiu com a carreira do magistério. Nós chegamos ao limite de igualar todo mundo. E o que os professores esperam é que Belivaldo Chagas acorde para a educação, coloque a pauta da educação como prioridade, mas não só dialogue. Dialogue e apresente proposta concreta de reajuste e de reestruturação da nossa carreira, porque mais um ano dessa forma iguala nível médio a doutor. E isso é inaceitável para quem estudou, para quem se especializou. Então é isso que a gente espera, que Belivaldo traga para a pauta a educação, que dê prioridade a esse debate e que apresente proposta concreta, porque só dialogar não vai resolver. E nós estamos, assim, pedindo a capitalização do Sergipe Previdência. Além da capitalização do Sergipe Previdência, nós queremos a pontualidade no pagamento do nosso salário. Na data, um calendário que venha contemplar os aposentados no seu pagamento em dia. Porque nós temos as contas, nós temos remédio. E a gente está sofrendo. Cada dia que passa o sofrimento é maior. E ansiedade para saber o calendário de pagamento, que nós não sabemos uma data definida. Professores e professoras da ativa e aposentados amargam 5 anos, 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018, sem reajuste do piso salarial. Esta situação gerou a destruição da carreira do magistério, em um cenário tão grave que hoje um professor que tem formação em nível médio recebe o mesmo vencimento básico que um professor que tem título de mestrado, ou seja, R$ 2.445,35. É sempre importante salientar que conceder o reajuste do piso salarial ao magistério não é um favor ou benevolência por parte do governo. O reajuste salarial anual dos professores e professoras da rede pública é lei. Lei Nacional 11.738/2008. A lei é extremamente clara ao colocar que professores e professoras da educação básica da rede pública de todo o Brasil devem ter seus salários reajustados anualmente, sempre no mês de janeiro.
O programa TV Sintese continua. Assista agora a entrevista com Silvana Bretas, da Universidade Federal de Sergipe, e Elza Ferreira, do Instituto Federal de Sergipe, que irão tratar da Base Nacional Comum Curricular. Até já! Muito bem, como eu anunciei no bloco anterior, agora nós vamos conversar com Silvana Bretas, professora do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, e Elza Ferreira, professora do Mestrado Profissional em Educação Tecnológica e Profissional do Instituto Federal de Sergipe, que irão tratar da Base Nacional Comum Curricular. Boa tarde, senhoritas. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, gostaria de começar com Silvana. Silvana, o que vem a ser a Base Nacional Comum Curricular? Bom, é uma tentativa da comunidade de educadores brasileira estabelecer o que deve ser ensinado em todos os níveis de ensino, para todas as crianças, todos os adolescentes, em termos de conteúdos e de formas. De uma tal forma que um estudante, por exemplo, que tenha que se mudar daqui de Aracaju para Palmas, ele possa ter continuidade nos seus estudos sem que haja uma interrupção muito brusca do que ele estava aprendendo numa escola daqui da nossa cidade para uma outra escola de qualquer outro município brasileiro. Agora sim, o que é interessante a gente pensar é o seguinte, que de modo geral, os professores, os educadores, as associações acadêmicas, as associações de classe da educação são favoráveis à base. Tem até um certo consenso de que é importante realmente, num país tão continental como o nosso, que esses conhecimentos sejam de garantia a todos os estudantes que adentram a escola. Até porque existe um conhecimento básico, né? A matemática, o português, sim, igual, sim, né? Exatamente. Se meu filho está alfabetizado, exatamente, com 8 anos, né? Isso deve ser para todas as crianças. Isso isso é consenso, ninguém discute isso. E há um esforço muito grande que já tem uma certa história no país, né? As BNCCs foram homologadas recentemente, o mês passado, diga-se de passagem, mas isso não começou hoje. Isso já começou lá na Constituição de 88, já dizia como atribuição da União estabelecer uma base nacional, foi ratificada na LDB de 1996, e de lá para cá os esforços tanto do governo quanto das entidades da educação tem se empenhado para estabelecer essa base. Agora, há uma dificuldade muito grande para isso, justamente porque é um país territorial, como o nosso de uma diversificação cultural muito ampla. Entre 2012 e 2015, eu participei de um programa de formação de professores para alfabetização, só para alfabetização. E quando nós nos encontrávamos, as universidades, encontrávamos todas as universidades brasileiras, o que era a dificuldade? Nós temos, por exemplo, região de comunidades indígenas que não falam a língua portuguesa. Nós temos região no sul do país que recebe o pessoal do Uruguai, do Paraguai, e que vem falando espanhol e não português. Então, você vê, só na questão da alfabetização, que a gente parece que é uma coisa muito consensual, um conteúdo relativamente básico da educação, sem ele nada se desenvolve. Mas a gente já encontrava a dificuldade em estabelecer essa base,
por conta da nossa realidade cultural e De social. não permitir a exclusão, né? Ou de seja, não você não permitir a pode... exclusão. Então, é da mesma forma que eu penso na alfabetização de uma criança que vive num centro urbano, que ela tem contato com o mundo da escrita o tempo todo, mesmo que espontaneamente, mas ela tem contato... Para eu pensar numa comunidade indígena, meus parâmetros já mudam completamente. Né? Mas ainda assim a gente está dizendo, mas é importante que a gente tenha uma base. Ainda assim nós precisamos ter essa base. Mas como a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui no programa, o modo como se constrói essa base é que vai dar o tom dela na escola. Né? Então é isso que a gente precisa desvendar um pouco mais da questão da atual Base Nacional Curricular. Ok, esse trabalho está sendo feito com o sindicato em enfrentamento ao que está sendo proposto para a educação. Como os professores e diretores de escola vêm recebendo essas novas propostas, Elza? Pois, como a professora Silvana disse, inicialmente nós, professores, ficamos satisfeitos com a chegada de uma base, ou seja, a gente já estava pleiteando isso, fazendo parte das discussões. Entretanto, há algumas ponderações, uma das quais a professora Silvana já citou, que é essa questão de respeitar a diversidade, que é muito importante. Isso é fundamental, né? Isso é salutar mesmo. Agora, existem algumas outras questões que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, pense que a base vai dizer que 60% é para todo o país e 40% é para dar conta dessa diversidade. Ok, mas e como ficarão as provas a que professores e principalmente os alunos vão se submeter? Essas provas vão atender aos 60%, que é a base para todo o país, ou vão atender aos 40%? Se atenderem apenas os 60%, será que as escolas se preocuparão mesmo com esses 40%? Então isso é uma questão curiosa, além de outras coisas que aparecem no conteúdo da base de forma mais específica em algumas matrizes curriculares que também nos deixam inquietos. Então, de uma certa forma, o que está acontecendo agora? Os professores estão se apropriando, fazendo a leitura da base, pelo menos do ensino fundamental, que foi publicada há mais tempo, né? Do ensino médio foi mais recente, a gente está começando a conhecer. Então, os professores estão fazendo leitura, estão se apropriando e estão se dando conta de que algumas questões são pertinentes, mas de que há outras que nos deixam muito preocupados. Por exemplo, nós trabalhávamos antes com direitos à educação. Isso está na segunda versão da BNCC. Nessa terceira, não é, Silvana? A gente já troca e vai para direito à aprendizagem. Então, a gente começa a ver que essa terceira versão ela é um pouco mais técnica e se esquece de algumas conquistas que nós já havíamos feito, né? Ao longo desse tempo. A educação infantil, por exemplo, aqui, a professora se reportou. Ora, antes a gente estava vendo a educação infantil como um momento da criança, do sujeito, da formação. A BNCC começa a dar um outro viés, como se fosse uma pré-escolarização. Não é terrível isso em termos de educação infantil. Mas o que eu queria também complementar aqui é um pouco do histórico que foi construído a BNCC. Eu acho que isso, o pai e a mãe que tem filho na escola precisa saber bem disso. Né? A BNCC atual, ela veio por conta do Plano Nacional de Educação, que na meta 2 dizia que a União, o Distrito Federal, os estados e municípios definiriam a base nacional comum. Tá? E isso no prazo de 2 anos. Assim que foi, então, promulgado... 2 anos, na sua opinião, muito ou pouco? Muito pouco. Muito pouco. E principalmente porque no Brasil nós temos essa prática de um governo constrói, aí vem o outro, ele destrói tudo que... Então, assim, aquilo que a gente demora para construir, que a gente discute muito, conversa muito, tem estudo, a hora que está caminhando, a hora que assim, vamos ver se vai construir uma experiência educacional, vem outro e muda tudo. Então, foi exatamente isso que aconteceu com o BNCC. Ela começa a ser discutida no governo Dilma ainda.
Nesse momento, tem uma base de discussão maior, não era o mais perfeito, mas um pouco maior de interlocução com as entidades educacionais. Quando eu falo entidades educacionais, tanto a acadêmica quanto os sindicatos. Então, havia uma provocação para ter um feedback. Uma provocação, né? Fazendo equipes, estamos fazendo isso daqui, me dê opiniões, o que é? 4 mãos. Isso. Nesse momento, já começa a complicar o nível de participação da sociedade para a construção da base. Por quê? Ela, então, oferece um documento e esse documento tinha problemas muito sérios, como, por exemplo, o que a Elza já nos coloca, não se fala em direito de educação, mas se fala em direito de aprendizagem. Mas, professora, mas não é isso mesmo? Eu quero ver meu filho aprendendo lá na escola. Eu também quero que as crianças aprendam na escola. Mas quando eu excluo o direito de educação, eu tiro a necessária e imprescindível fator de dar as condições para que as crianças aprendam e para que os professores ensinam. Eu, então, pego já uma situação que é muito complicada da educação por vários fatores e tento resolvê-la apenas no processo de aprendizagem que acontece em sala de aula. Mas para que a sala de aula aconteça bem, ela precisa que tenha uma direção que facilite isso para ela, que tenha uma estrutura da escola que facilite isso para ela, que tenha equipamentos na escola que facilite para ela e que essa escola esteja também subsidiada pela política local e pela política nacional. Então, ao acontecer na relação micro da educação, já veio muita coisa antes acontecendo, né? E quando eu tiro toda essa estrutura política necessária para o ensino da sala de aula, eu só priorizo e só responsabilizo a sala de aula. Exatamente. E isso é muito complicado. Então, quando eu falo assim, o governo fala para a gente que todas as crianças aprendam, têm o direito de aprender garantido. Claro que eu concordo. Claro que você concordaria. É ponto pacífico. Ou seja, resumindo aqui, ele diz o que quer que seja feito, mas ele próprio não dá meios para que aconteça. Ele enfraquece o que eu estou chamando das estruturas escolares que deveria fortalecer o processo de ensino. E aí a gente pode estar falando de coisas básicas, né? Até para o público entender. Eu estou falando, de repente, de uma alimentação que não tem, de uma estrutura, de um material pedagógico, de um livro. Não é isso? A gente está falando de coisa básica. Essa base é como se o governo entendesse a educação vendo apenas 2 variáveis, aluno e professor. Exatamente. Então, não é assim que se procede. Quer dizer, não é que nós não tivéssemos problemas em relação ao conteúdo, em relação ao currículo. Isso é uma coisa que está sendo sempre construída. É processual, inclusive, mesmo porque as sociedades vão se modificando e, evidentemente, vai causar consequências, vão causar alterações também no currículo, no programa, enfim. Mas não é só isso que é educação. Ora, nós temos escolas aí que não têm estrutura alguma. Onde estão os laboratórios? Onde estão salas de leitura? Onde estão os computadores? Você vai ler a BNCC e o tempo todo se fala em uma leitura da mídia, em uma leitura tecnológica, em uma leitura que favoreça, digamos assim, as novas tecnologias. Entretanto, qualquer um de nós que conhece um pouco da sala de aula sabe que essa estrutura falta. E como é que fica, então? Então, existem outras variáveis nesse processo. E, a meu ver, eu acho que a Silvana concorda comigo, a BNCC toca apenas em alguns pontos. Nós temos uma outra coisa que precisamos aprender a lidar, que é com a formação continuada dos professores. Mas a BNCC não toca nesse ponto. Professoras, eu queria pedir uma gentileza. O programa está tão gostoso, mas tão gostoso, que eu não queria terminar ele só em um programa. Eu queria estender a nossa conversa, até porque a gente tem muita coisa para falar, e pedir a permissão para que a gente siga no próximo sábado com mais esse bate-papo, ok? Ok, ótimo. Bom, então a TV Sintese vai ficando por aqui, mas no próximo sábado a gente volta a falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu